povo em geral. Há pessoas com dons de vidência espiritual que já percebem que será grande o número de espíritos que desencarnarão aqui na Terra e que só ao chegarem ao mundo espiritual começarão a entender os princípios do tratamento que ensino. Evangelho do Céu, volume 5. Palavras do servidor Sidney Cisneros. Boa tarde a todos. Não é fácil estar aqui em cima não, viu? O facão passa primeiro aqui em cima, depois desce para aí, viu? O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em vós, os presentes aqui no templo sede da Arte do Jorei, e aos que nos assistem pelo YouTube e Facebook. Agradeço a permissão de Deus Supremo e Meixo Sama estarmos juntos para recebermos o alimento precioso para a nossa vida espiritual e material. O tema de hoje: a luz divina se intensifica a cada período e as purificações se tornam cada vez mais intensas. O que nós, discípulos de Meixo Sama, podemos fazer? O salmo de hoje nos diz: a ignorância é sempre a causa mais profunda dos sofrimentos humanos. E o próprio salmo também nos responde: quem estuda e põe em prática os ensinamentos jamais perde o rumo. Nós da Arte do Jorei sabemos que os medicamentos são os grandes responsáveis pelo sofrimento da humanidade, segundo os ensinamentos de Meixo Sama. Quais sejam a doença, a pobreza e os conflitos. Sendo assim, os ensinamentos de Meixo Sama são verdades que revelam o destino da humanidade. Os escritos sagrados não devem ser interpretados como um relato de que irá acontecer isso ou aquilo, e sim como o anúncio da grande revolução que se iniciou no mundo divino, atingiu o mundo espiritual e agora está se refletindo aqui, nesta dimensão material. Portanto, é fundamental estudarmos os princípios descritos por Meixo Sama, pois são como uma previsão dos fatores que se sucederão ao ser humano e ao globo terrestre. Falando agora a respeito dessa passagem do mundo divino até o nosso mundo material, nós temos o seguinte, que no mundo divino, em 1881, no reino de Yugen, refletiu-se no mundo material, em 1931, e passou para o mundo material, em 1952, segundo Meixo Sama. Já em 1881, o que aconteceu? Meixo Sama já estava sendo preparado para nascer em 1882, quando ele nasceu. Mas ele só veio a manifestar essa divindade dele mais à frente. Então, ou seja,
ele nasceu, ele era, com palavras dele, era ateu, e só depois é que ele foi chamado para servir, ou seja, ele, como diz aqui no livro, Kunikototachi no Mikoto, Kanon e Meishu-sama são 3 divindades, ou seja, que têm a mesma origem. Então, Kunitokotachi no Mikoto é uma divindade muito rigorosa e gosta das coisas muito certinha. Aconteceu fatos em eras antigas, onde prenderam ele porque ele estava sendo muito rigoroso com a humanidade. E depois ele retornou, encarnou como Daikômio, e depois voltou como Kanon, e voltou agora, na última vez, com o Meishu-sama. Agora, o que está acontecendo? Está havendo muito rigor. Então, entendemos que Kunitokotachi já está atuando, mas ainda Kanon vai voltar também e vai nos trazer a misericórdia, porque Kanon é misericordioso. Ele não suporta, às vezes, a pessoa ficar julgando os outros. Então, precisamos entender que isso aí é uma verdade, tá certo? Nós, da arte do Jorei, apesar de a humanidade já estar vivenciando grandes purificações, até agora a comunidade médica não despertou para os erros do caminho que vem seguindo há milhares de anos. Continuam investindo na fabricação de medicamentos que têm o efeito de solidificar as toxinas, baixando a febre, diminuindo a dor e impedindo a eliminação. É importante saber que essa prática não se extingue a verdadeira causa das doenças, além de acumular cada vez mais impurezas dentro do organismo. Forma-se um círculo vicioso, em que cada vez que o organismo tenta eliminar as toxinas, introduz mais veneno no sangue, criando mais moléstias. Nós, os Mamerito, que lemos os ensinamentos, passamos experiências e recebemos muitas graças pela canalização do Jorei. Já estamos cientes das benesses da ação purificadora e não tememos a eliminação como febre, dores, mal-estares diversos. Enquanto não compreendermos a parte principal dos ensinamentos, isto é, de que a era do dia cada vez mais evidente e que a intensificação do espírito do fogo acelera o processo de dissolução das toxinas, fica muito difícil assimilar a ação purificadora como uma graça. Então, precisamos entender que não podemos envenenar o nosso corpo com os medicamentos, porque nós fazendo isso, nós estaremos impedindo o processo natural que é utilizado pelo nosso organismo para expulsar as toxinas. O culto do Rishun, que ocorre sempre no dia 4 de fevereiro de cada ano, e que representa um marco indicativo da aproximação da era do dia, e em sentido espiritual corresponderia à manifestação mais intensa de Kunitokotachi no Mikoto, o que em consequência tornaria sempre mais evidente a queda da atuação das forças negativas aqui no mundo material. Kunitokotachi no Mikoto, ele age sobre as forças negativas, ele não deixa que elas atuem. Então, é importante isso. O sentido da comemoração do Rishun é que, sempre a partir de 4 de fevereiro,
cada um de nós estaria recebendo uma nova missão a ser cumprida. E junto a essa missão, estaríamos recebendo de Deus a força e a sabedoria necessárias para que a realizássemos efetiva e satisfatoriamente. Então, precisamos entender que a cada 4 de fevereiro, nós da Messiânica recebemos a missão. Recebemos a intensidade, mas quando chega em 15 de junho, está ao máximo a luz, a intensidade. Porque pelo calendário japonês, 4 de fevereiro é a primavera, ou seja, onde o sol começa a brilhar, mais suave, existem a chuva da primavera, e as plantas, elas começam a se desenvolver, começam a receber energia para crescer. Então, nós, entre o Richun e o dia 15 de junho, nós somos preparados através dessa intensificação de energia para que nós desempenhemos a nossa função como messiânicos. E para marcar a intensificação do Espírito do Fogo, a cada ano, a partir do dia 15 de junho de 1931, a luz divina aumenta e, consequentemente, as purificações também aumentam. Aproxima-se o momento em que ninguém mais conseguirá obter curas, exceto por meio do Jorei, o que aumentará consideravelmente o número de seguidores e, consequentemente, o trabalho de atendimento. Precisamos ter a certeza de que estamos no caminho para ajudar a humanidade. Não podemos ficar de braços cruzados. Meixo Sama, quando recebemos o Ohikari, nós recebemos essa ordem de Meixo Sama. Então nós que não estamos fazendo o que o Meixo Sama diz para fazermos, nós estamos desobedecendo uma vontade de Meixo Sama. E essa vontade não é só do Meixo Sama, é vontade para a humanidade, que precisa do nosso apoio, do nosso servir. Kanon também é conhecido como Dai-Hi Bosatsu, a divindade que se manifestará nesse período de intensas transformações. Já estamos bem próximos dessa época em que o Jorei será, sem dúvida, o único meio de salvação possível para todos. Há uma necessidade urgente de aprofundamento da sabedoria para ministrarmos Jorei de forma eficaz. Precisamos estar sempre atentos à cabeça e ao pescoço, buscando dissolver ao máximo as toxinas que tendem a se acumular nesses locais. Meixo Sama fala que a região superior, cabeça, pescoço, ombros, é o local onde se concentram a maioria das toxinas nossas. Então, quando recebemos Jorei, alto Jorei, precisamos dar atenção a esses locais, porque fazendo isso, nós estaremos ficando livres de purificações intensas. Nós, enquanto estivermos aqui encarnados, comendo os alimentos que às vezes vêm com toxinas, nós estaremos acumulando essas toxinas. Mas se estivermos dia a dia fazendo auto-jorei, recebendo jorei, servindo, lendo ensinamentos, essas toxinas vão para fora. Elas não suportam o calor do jorei.
não suportam o servir com fé, não suportam a leitura dos ensinamentos. Então precisamos ter essa certeza no nosso coração. Precisamos estar sempre atentos à cabeça e ao pescoço, buscando dissolver ao máximo as toxinas que tendem a se acumular nesses locais. Precisamos enxergar a necessidade do alto jorei, pois, segundo Meixo Sama, não sabemos a quantidade de toxinas que possuímos. Às vezes, eu, por exemplo, faz tempo que eu não manifesto um resfriadozinho. Mas vocês acham que eu deixo de fazer as minhas orações, deixo de ler ensinamento? Não, porque, como Meixo Sama diz aqui, eu tenho toxinas, toxina de vacina, de criança, que, sabe, já há anos que está no nosso sangue e não sei quando vai manifestar. Ou seja, eu conto com a luz divina para expulsar essas toxinas que estão no meu organismo. Se eu não estou manifestando hoje um resfriado, eu não posso deixar de ministrar jorei. Tem que ser diário, tem que ministrar nas pessoas, tem que fazer dedicação, tem que ler os ensinamentos. Isso é que vai fazer a diferença. E quando fazemos isso, estamos nos aprimorando para aquele dia que foi falado aqui, que somente o jorei é que vai fazer a diferença. No aprimoramento, é fundamental sermos capazes de identificarmos exatamente o ponto focal da enfermidade de cada pessoa. Os ministrantes de jorei devem estar atentos a um importante processo para a recuperação da verdadeira saúde. Qual seja esse processo? A purificação espontânea de equilíbrio. O que vem a ser essa purificação? Que vai se manifestar agora, e a gente precisa ficar atento. Ela funciona da seguinte forma: a dor não se desloca. O que acontece é que quando um lado é purificado e ainda havendo pontos solidificados do outro lado, esse também se purificará para haver equilíbrio. Então vamos prestar atenção quando estivermos ministrando o jorei. Às vezes a pessoa está com dor no braço, está com uma dor na perna, você ministra a jorei e fala, a dor saiu da perna direita, mas agora está na perna esquerda. Aí vocês se lembram desse princípio aqui, ó, a purificação espontânea de equilíbrio. Porque se ainda há solidificação na outra perna, apesar de você ter ministrado jorei numa perna, purificou aquela perna, a outra perna começa a se manifestar, para ter um equilíbrio no seu corpo, para você se sentir melhor. Então precisamos prestar atenção nos momentos que a gente estiver ministrando jorei. Dor, por exemplo, a pessoa está com uma dor no peito, aí cessa a dor no peito, começa a doer as costas. O que acontece? Isso é solidificação lá nas costas. Então, equilíbrio. É isso que acontece, que Meixo Sama falou aqui. Também toda calamidade é uma ação purificadora. A escassez de alimentos é uma ocorrência diretamente ligada à purificação do solo, através de enchentes, tempestades que precisam, através dessas ocorrências, eliminar os fertilizantes e as palavras maledicentes em relação à terra, que afetam o espírito da terra. Então, não é só você colocar fertilizante, não. Quando você chega numa terra que ela não produz e você fica maldizendo, você está amaldiçoando a terra que te dá o que comer. E ela manifesta uma ação contrária a essa maledicência que você está provocando nela. Muito cuidado. Da mesma forma, a corrupção também sofre purificação acrescentada de juros, que traz ao infrator uma vida de dificuldade e sofrimento. É por tudo isso que está acontecendo
que devemos ficar mais firmes na leitura dos ensinamentos e na canalização da luz divina, além de mais conscientes sobre a intensificação do Espírito do Fogo, que está intenso no céu. Estamos vivendo o final dos tempos, e o Pai Criador está derramando sua força e luz para salvar o maior número de almas possível por meio do Jorei. Por fim, pode-se dizer que a humanidade, com seus erros e pensamentos equivocados, está criando um verdadeiro inferno na Terra. Esse é um problema gerado pelo próprio ser humano, e ignorá-lo só agrava a situação. Contudo, é incompreensível que até mesmo as religiões que deveriam ensinar essas lições permaneçam indiferentes. Vocês vejam aí, na mídia, muita gente falando de sair do corpo, isso, aquilo e tal. Gente, nós sabemos que eu, por exemplo, eu não faço questão de ver espírito, porque eu sei que a espiritualidade existe, eu sei da verdade que é Meixo Sama, eu sei que o mundo espiritual está aí para nos auxiliar e às vezes nos prejudicar, dependendo da nossa vibração. Então, para que eu sair do corpo para ir ver que eu vou no máximo eu vou chegar no umbral, não vou passar dali. Onde estão as respostas? Estão lá no reino celestial. Eu não vou chegar lá não, gente. Então, é uma ilusão esse negócio de ficar saindo do corpo e saber. Não quero nem mais falar sobre isso. Por fim, pode-se dizer que a humanidade, com seus... Certo, já li isso aqui. Contudo, é incompreensível que até mesmo as religiões que deveriam ensinar essas lições permaneçam indiferentes. Por estar tudo tão errado, Deus enviou o Meixo Sama para ensinar essas verdades e trazer a salvação à humanidade. Meixo Sama não veio aqui a passeio, não. Meixo Sama veio trazer salvação para a humanidade, porque as religiões que estavam aí não conseguiram tocar o coração da humanidade. Que a graça de Deus Supremo e Meixo Sama nos favoreçam a abertura dos olhos da humanidade para o que está para acontecer, e que nós, discípulos de Meixo Sama, sejamos capacitados para a missão que nos foi outorgada como Mamerito. Então, vamos procurar abrir os olhos daqueles que estão à nossa volta. Vamos motivar os nossos colegas messiânicos, Mamerito, vamos motivá-los. Porque eu, vou ser sincero, quando eu li o livro 3, que está aqui, ó, Evangelho do Céu, Reino Divino, de Meixo Sama, eu fiquei emocionado quando eu li as passagens falando disso que vai vir para a humanidade. E Meixo Sama fala que por volta de 10%. Agora você imagina, hoje nós estamos em 8 bilhões de pessoas. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Mas, Meixo Sama fala em só 10% de ficar para o nosso paraíso terrestre. Então vocês imaginam que tem mais alguns anos aí pela frente para fazer a limpeza. E nós precisamos aumentar essa porcentagem para 12, para 11, para 15. Mas vai depender de nós, essa vontade. E se nós não fizermos isso e ficarmos desleixados, nós não estaremos nesses 10%, não.
Porque se nós formos desleixados com o que Meixo Sama deixou para a gente, que foi a luz divina para nós manifestarmos e salvarmos as pessoas, a gente também vai entrar na fila dos que não vão estar no paraíso terrestre. Eu agradeço a oportunidade e que sejamos mais jorei, mais ensinamento, mais servir, mais dedicação, porque é isso que vai fazer a diferença. Amém. Eu agradeço a oportunidade.